Muito boa tarde, me chamo Gustavo e hoje eu vou estar tratando sobre o tema de fluxo de potência ótimo. Primeiramente, antes de adentrar ao termo e todo o conceito de otimização ao fluxo de potência, deixamos deixar bem esclarecido sobre a dimensão que se trata a parte de fluxo de potência. Toda a sua complexidade das suas equações, das suas relações, das questões de barra, de referência e todas essas influências que afetam quando tratamos de otimização. Neste trabalho, eu não irei adentrar muito os conceitos de fluxo de potência, senão fugiria muito da proposta do trabalho, mas fazer relações, principalmente o que vimos durante as aulas sobre despacho econômico de unidades térmicas e as comparações que a gente pode trazer para a parte de fluxo de potência ótimo. E também apresentar alguns casos e simulações no MATLAB. Então, como tratamos sobre fluxo de potência ótimo, a principal característica é fornecer a melhor condição de operação do sistema elétrico de potência, né, aplicando as restrições necessárias, né, que garantam que essa condição seja possível. Uma definição muito semelhante ao que tínhamos em relação ao despacho econômico de unidades térmicas, em relação às potências geradas e as limitações que existiam. Então, o fluxo de potência ótimo, ou FPO, também segue esse mesmo questionamento. Quais são as vantagens que existem sobre o fluxo de potência ótimo? Existem diversas vantagens dadas à dimensão que estamos tratando, né? Como estamos falando de sistema elétrico de potência, então você tem inúmeras relações que podem ser feitas. Trouxe algumas que eu pude destacar, principalmente em relação ao cálculo do despacho com mínimo custo de geração, que é semelhante ao que a gente viu, né? Observando também, considerando, né, as perdas da linha de transmissão. Uma delas interessante seria o gerenciamento de carga em sistema de geração e distribuição, principalmente manipulando os consumidores conectados, né, e promovendo reduções na carga quando tem situações operativas severas, principalmente em questão do nosso sistema, que tem uma característica de ser interligado. E também a quantidade, qual o valor da quantidade que deve ser atribuída a cada consumidor. E também em relação ao despacho coletivo, né, que dadas situações de sobrecarga, a FPO pode informar quais ajustes nas variáveis de controle poderão aliviar uma dada emergência. Em relação às equações do fluxo de potência, segue um modelo abaixo. Então, partindo de uma função f de z, que chamaremos ela de função objetivo, nosso interesse é minimizar essa função, porém ela estará sujeita às restrições. Então, terei funções não lineares que irão representar as restrições de igualdade e funções não lineares que irão representar as restrições de desigualdade, né, representadas lá por g de z e h de z. Em relação à função de objetivo, ela vai definir quais variáveis e condições do sistema serão otimizadas, visando minimizar custos, perdas, injeções de potência no sistema, entre outros parâmetros a serem minimizados. E, novamente, como estamos tratando o sistema elétrico de potência, você tem inúmeros pontos assim, de interesse que desejam se minimizar. Isso vai depender de todo o conceito envolvido de fluxo de potência que irá permitir a otimização desses parâmetros, e também a topologia do circuito, e também até a fórmula e métodos que irão ser necessários. Então, listei alguns, por exemplo, o custo de geração de potência ativa, que era o que praticamente a gente fazia durante a disciplina, outros como o custo de geração de potência reativa, e também existe o custo de injeção de potência tanto reativa quanto reativa no sistema. Em relação às restrições de igualdade, elas podem ser representadas em termos dos valores totais de potência gerada, consumida e de perdas, e irão seguir o equacionamento abaixo. A comparação que podemos fazer com o que fizemos o estudo no começo do semestre, né, é a inclusão da potência reativa no sistema elétrico de potência, e também uma forma de representar perdas em relação à barra, né, que são os PDI e o QDI, que serão as potências ativas e reativas demandadas na barra. Em relação às restrições de desigualdade, né, as restrições de desigualdade são inequações que exprimem os limites operacionais do sistema a ser analisado. Estes limites podem ser decorrentes das limitações físicas ou térmicas das linhas e equipamentos, assim como que aqueles que não afetem a segurança operacional do sistema.
como estamos tratando de um sistema elétrico de potência, você pode ter inúmeras formas, inúmeros pontos que podem ser considerados como restrição, né, dado o sistema, dado aos equipamentos que estão conectados. Então, dentro deles, posso listar o módulo da tensão, o próprio TAP do transformador, ângulos de defasamento, potência reativa gerada, carregamento nos circuitos e intercâmbio entre áreas. Então, você tem aí muitas formas de representar desigualdades no sistema. Também podemos relacionar as contingências do sistema. Então, por exemplo, alguma ação que o sistema sofra, alguma operação que deseja ser feita no sistema durante a análise de otimização podem ser incluídas, né? Isso também vai se relacionar aos conceitos de fluxo de potência, ao tipo de circuito, ao tipo de sistema envolvido e pontos de interesses, né? Então, alguns pontos de contingência que podem ser representados são desligamentos de barras, a abertura não programada de circuitos, desligamentos de equipamentos de shunt, a saída de geração, saída da carga e adição de circuito, né, como fosse uma reconfiguração da topologia. E também temos o controle e limites, né? Então, como estamos tratando em sistema de energia, não se resume somente a questão de geração e carga. Então, você tem dispositivos de controle que vão limitar as seções em questão dos transformadores, em questão do tapo dos transformadores. Então, isso também pode ser representado no circuito elétrico e também pode ser pensar a otimização para atender esses tipos de condições, né? Então, alguns tipos de controle limites. Temos o controle de tensão em barras PV, o limite de tensão em barras PQ, a questão dos transformadores em fase com controle automático de TAP, o controle de intercâmbio entre áreas e também cargas variáveis com a tensão. Em relação aos métodos de resolução propostos para o fluxo de potência ótima, segundo Amorim, 2006, dadas as restrições e limites definidos, o FPO pode ser dividido em várias subclasses de acordo com suas características de formulação, através de técnicas de programação, sendo que os problemas lineares são resolvidos com técnicas de programação linear, enquanto os problemas não lineares são resolvidos com outras técnicas. Então, tem a subdivisão de programação linear. Então, tem alguns métodos, como estão mostrados no slide, e a programação linear, que tem alguns outros métodos, né? Destacamos aqui o método de Newton, que é o que vimos durante a disciplina. Também a questão também tem do método do gradiente reduzido. Em relação aos métodos que podem ser utilizados para a otimização de fluxo de potência, gostaria de fazer um paralelo entre o método que a gente desenvolveu durante a disciplina, que envolvia a função lagrangiana mais o método de Newton, e comparar com o método de pontos interiores primal e dual. Em relação a esse método, ele também tem o objetivo de transformar as restrições de desigualdade em igualdade, né, inserindo variáveis de folga e também uma das diferenças que ele insere uma função logarítmica que chama de barreira na função objetivo. Então, partimos da inicialização das variáveis primais e duais. As variáveis primais estarão relacionadas a algumas restrições que envolvem o sistema e tem algumas condições que estão relacionadas a elas. Por exemplo, as variáveis primais devem ser maiores que zero. E as duais, que são as comuns, que a gente já aprendeu durante o conceito de despacho econômico, que relaciona a parte de igualdade, representada por lambda, e a parte de desigualdade, representada por mi ou pi. Então, partindo daí disso, podemos calcular as condições de otimalidade, fazendo os cálculos da função lagrangiana, vendo se isso atende aos critérios de convergência. Caso sim, então, tem alguma solução ótima encontrada. Caso não, fizemos todo o processo de método de Newton, atualizando as variáveis, atualizando as condições e depois voltando novamente o cálculo até que as condições e os limites sejam atendidos. Como trabalhar manualmente com esse método se torna praticamente inviável, dada a inúmeras restrições e condições que podem ser estabelecidas, então o único jeito de trabalhar com esses tipos de problema é através de programação. Então, estarei aqui apresentando um estudo de caso, né, de um programa para a solução de problemas com fluxo de potência ótimo via método de Newton-Raphson. Dou os créditos ao desenvolvimento desse programa ao acadêmico Daniel, da UFSC, que praticamente fez todo o desenvolvimento, todo o projeto
desse software para analisar um sistema, dois sistemas no caso. Ele está apresentando um tipo de sistema, foi desenvolvido através do MATLAB, pontuando algumas coisas, alguns conceitos, mas demonstrando todo o funcionamento e toda a complexidade que um estudo de fluxo de potência ótimo apresenta. Este programa, que foi desenvolvido através do MATLAB, ele tem uma complexidade em sua elaboração, já que ele apresenta a possibilidade de inserir mais de um caso, não é representado somente um caso. Ele aqui relaciona todas as condições, todas as possíveis relações em relação ao método de Newton, aos parâmetros, toda a complexidade envolvida. E no final, ele determina alguns pontos de interesse. Então, vou dar um run aqui. Então, aqui ele pede para selecionar qual o arquivo. Então, vou estar utilizando um sistema da I3E de 30 barras, que é o que ele usa. Então, ele faz todo o parâmetro, né, dado que um sistema de elétrico de potência de 30 barras é bem complexo, né? Então temos aí uma demora nos cálculos, e que ele vai entregar todos os parâmetros, todos os pontos de interesse ótimo, por exemplo, a perda da potência ativa nas linhas de transmissão, dado esse tipo de sistema, e também agrega também a base de dados utilizada. Então, tem toda a base de dados utilizada relacionando as impedâncias de linha, todos os parâmetros. Então, aí, a partir daí, ele vai fazendo todas as conversões, delimitando também os questionamentos, limitando as potências de interesse em relação às barras, e também calculando todos os pontos de interesse. Então, ele faz todos os cálculos, aplica todas as restrições, e no final apresenta aí os pontos de tensão, ponto de potência reativa e ângulos que apresentam a melhor condição, dadas as otimizações de custo. Então, sobre assuntos de fluxo de potência, uma parte mais introdutória seria isso. Agradeço a atenção e muito obrigado.